O maravilhoso Públio Cornélio Scipio, mais tarde conhecido como Scipio Africanus, nasceu em 236 AC na nobre família romana de Cornélios. Também conhecido como Publius Cornélio Scipio, ele era o cônsul e o comandante militar do jovem círculo. A mãe de Scipio Pompone veio de uma família não nobre de Pompone, então desde o início, Scipio estava cercado por uma atmosfera de poder, responsabilidade e serviço a Roma. Quando criança, Scipio recebeu uma educação que correspondia ao seu alto status social, como era esperado. Para um jovem da família panhelênica, ele aprendeu literatura e cultura gregas. Ele também estudou a história de Roma e suas leis, que era realmente importante para sua futura carreira política. Ele também recebeu treinamento militar e se tornou muito bom em andar de cavalos, esgrima e táticas de combate. Scipio nasceu em uma família aristocrática e, como o serviço militar era necessário, ele se juntou ao exército. Sua carreira começou cedo, aos 17 anos, em 218 AC, quando ele participou da Batalha de Ptina durante a Segunda Guerra Púnica. A Batalha da Batalha foi uma das primeiras batalhas da guerra em que os romanos enfrentaram o general Cartaz Hannibal. Durante a batalha, o pai de Scipio foi ferido e o jovem Scipio mostrou uma bravura excepcional ao resgatá-lo dos soldados inimigos. Esse ato não apenas demonstrou sua coragem pessoal, mas também fortaleceu sua reputação entre soldados e comandantes romanos. Após a Batalha de Titus, Scipio continuou a servir no exército e participou da Batalha de Trebi no mesmo ano, onde os romanos, apesar de seus melhores esforços, Scipio e sua equipe enfrentaram outro revés quando foram derrotados por Hannibal. Foi uma experiência difícil, mas foi uma oportunidade de aprendizado valiosa. Scipio ganhou experiência e aprendeu com os erros do comando romano em 216 AC. Durante esse período, ele testemunhou uma desastrosa derrota romana na Batalha de Cannae, onde Hannibal usou suas famosas táticas de cerco e destruiu a maior parte do exército romano. Scipio foi um dos poucos oficiais sobreviventes e conseguiu organizar o retiro dos remanescentes do exército. Essa experiência o influenciou profundamente e mais tarde se tornou a base para seu desenvolvimento. Em 211 AC, quando Scipio tinha apenas 25 anos, ele foi escolhido para liderar as forças romanas na Espanha. Foi uma grande surpresa porque, geralmente, você tinha que ser um cônsul ou um pretor para conseguir esse emprego. No entanto, devido aos desafios da guerra e à valiosa perda de comandantes experientes, o Senado romano decidiu dar a ele essa importante tarefa. A nomeação do jovem Cipião recebeu alguma hesitação e incerteza por alguns senadores, mas seus apoiadores, incluindo sua família e amigos íntimos, foram firmes em seu apoio. Ao chegar à Espanha, Scipio enfrentou desafios significativos. Os cartais, liderados pelo formidável Adrut Hannibal, mantiveram a maior parte da Península Ibérica. As tropas romanas estavam, compreensivelmente, se sentindo um pouco deprimidas. Música. O primeiro passo de Scipio foi reorganizar o exército, promovendo um renovado senso de disciplina e entusiasmo. Ele começou alguns programas de treinamento realmente ótimos e fez com que os soldados se sentissem bem consigo mesmos. Ele também se tornou amigo dos ibéricos locais, que começaram a confiar e apoiá-lo. Em 209 AC, Scipio decidiu correr um grande risco e tentar capturar um novo Cartago, a capital das terras cartais na Espanha. A cidade estava muito bem protegida e era impossível de capturar. Mas Scipio era um cara inteligente. Ele aprendeu que na maré baixa, o nível da água na lagoa ao lado da cidade caiu, e isso permitiu que a infantaria corajosa atravessasse o forte. Usando essas informações, ele distraiu os defensores com um ataque frontal e depois enviou um desapego pela lagoa para atacar a cidade de Stila. Esta manobra inteligente levou à rápida queda de Novo Cartago. Na Guerra da Espanha, a captura de Novo Cartago ganhou não apenas uma vantagem estratégica, mas também recursos significativos. A cidade realizou grandes estoques de armas, comida e ouro, além de reféns de tribos locais ajudaram a Scipio a fortalecer seus laços com os líderes siberianos após sua vitória. Foi uma grande ajuda, e muitas tribos locais vieram apoiar Roma, tornando ainda mais forte a posição de Scipio na região. Nos anos que se seguiram, Scipio continuou suas campanhas militares na Espanha. Em 208 AC, ele venceu a Batalha de Bico sobre Gaza usando táticas que mais tarde se tornariam seu estilo de assinatura. Ele usou a manobrabilidade e a coordenação de vários exércitos foi dividido em galhos, e eles trabalharam juntos para cercar e derrotar o inimigo. Embora Gaius Baliorix tenha conseguido escapar com parte do exército, essa batalha enfraqueceu a presença cartaz na Espanha em 206 AC. Scipio foi tão bem sucedido que expulsou os cartais da Espanha, e eles tiveram que deixar a Península Ibérica.
Isso significava que Roma ganhou o controle da Espanha. Os sucessos de Scipio na Espanha não apenas o tornaram um líder militar mais forte, mas também o ajudou a se levantar. Em 205 AC, ele havia recuperado sua popularidade com as pessoas e soldados, e ele era realmente popular. Aos 31 anos, Scipio foi eleito cônsul, que foi o destaque de sua carreira política. Como cônsul, ele recebeu o direito de comandar tropas romanas na África. Lá, ele planejava dar um golpe decisivo a Cartago e acabar com a Segunda Guerra Púnica. A ascensão de ele era um grande líder. Ele conseguiu o apoio de soldados e políticos romanos. Ele tinha um jeito com as pessoas, e ele era um ótimo orador. Ele poderia negociar também. Isso o ajudou a superar as pessoas que não queriam que ele fosse para a África. Uma dessas pessoas era Lefa Mazimpon. Mas Scipio foi capaz de convencer o Senado e o povo de que seu plano era bom. Seus primeiros anos e ascensão ao poder sob Scipio africanos foram marcados por sua educação, serviço militar, participação em batalhas-chave da Segunda Guerra Púnica e campanhas militares bem-sucedidas na Espanha. Seu talento, bravura, pensamento estratégico e habilidades políticas lhe permitiram se tornar um dos maiores generais da história de Roma e desempenhar um papel decisivo na vitória sobre Cartago. A Batalha de Cannae ocorreu em 2 de agosto. Era o ano 216 AC, e a bela cidade de Caneva, Puglia, estava situada no sudeste da Itália. Um dos eventos mais significativos e trágicos da Segunda Guerra Púnica teve um enorme impacto na República Romana e no curso subsequente do conflito com Cartago. Nesta batalha, o general cartaz Hannibal conquistou uma vitória esmagadora sobre o exército romano, comandado por cônsules. Lucius Aemilius Paulus e Gaius Terentius Varro mostraram o incrível talento dos movimentos táticos de Hannibal, mas também revelaram algumas das deficiências do sistema militar romano. A batalha teve um grande impacto em mais do que apenas os militares. Tudo começou quando os romanos reuniram um enorme exército de cerca de 86.000 soldados. Um impressionante 000 homens, incluindo infantaria, cavalaria e auxiliares aliados, se uniram para formar um dos maiores exércitos que Roma já viu. Essa demonstração de força foi um reflexo da ânsia da República de dar um golpe decisivo contra Hannibal, que já havia sido derrotado pelos romanos 2 anos antes. Depois de atravessar os Alpes, o comando romano foi dividido entre 2 cônsules, cada um com sua própria abordagem em única guerra. Paul, o cauteloso, sugeriu esperar até o ano seguinte para lançar uma operação no território italiano, enquanto Raven, o impulsivo, estava ansioso para atacar imediatamente no dia da batalha. Varo, o comandante, decidiu correr o risco de atacar Cartago em uma área aberta, acreditando que a superioridade numérica dos romanos garantiria a vitória. Enquanto isso, Hannibal, líder de um exército de cerca de 40.000, os homens, incluindo os bravos Gali, Ibérico e Numidian Ores, selecionaram cuidadosamente uma posição para a batalha. Ele posicionou suas tropas na planície perto do rio Alfi, sabendo que o terreno lhe permitiria usar a manobrabilidade de sua cavalaria e flexibilidade tática de sua infantaria. Seu plano era simples, mas engenhoso. Ele deliberadamente enfraqueceu o centro de sua estratégia era colocar os guerreiros galicos e ibéricos menos experientes nas linhas de frente, enquanto a infantaria líbia elite segurava o flanco. Os romanos, se sentindo muito bem com seus números, se apressaram em atacar. Eles haviam destruído o centro da linha cartaz, mas esse sucesso foi um truque. Enquanto a infantaria romana avançava, Hannibal ordenou seu flanco e eles se aproximaram. O inimigo e sua cavalaria, liderados por Gade e Arbal, fizeram um movimento rápido contra a cavalaria romana. Os romanos foram derrotados e o exército romano foi completamente destruído. A destruição começou metodicamente. As perdas de Roma em batalha foram de partir o coração. Historiadores como Políbio e Titus Livy dizem que entre 50 e 70 soldados romanos foram mortos, incluindo Lucius. É realmente triste, mas Aemilius Paulus, que se recusou a fugir e caiu em batalha entre os mortos, foi um dos muitos representantes do R.O. Nobreza do homem, senadores, cavaleiros e tribunos. Para a classe dominante, isso foi apenas comovente. Mas, felizmente, Raven conseguiu escapar com vários milhares de homens se retirando para a cidade vizinha de Conuzi. Ainda assim, sua reputação foi seriamente danificada. Os cartaginianos perderam cerca de 6, foram necessários muitos soldados para alcançar essa vitória, mas foi um sacrifício que vale a pena. Os tesouros capturados, incluindo armas, armaduras e banners das legiões romanas, tornaram-se um símbolo do triunfo dos soldados Lazi.
Isso significava que a República perdeu uma parcela significativa de suas tropas treinadas e a reconstrução do exército exigia tempo e recursos. O Senado teve que tomar medidas de emergência e o exército começou a recrutar. Jovens menores de 17 anos e escravos livres se juntaram ao exército, o que fortaleceu as tropas. Os recrutas não tiveram nenhuma experiência, no entanto. Além disso, a falta de cavalaria das forças romanas significava que eles não podiam se mover com a mesma facilidade, o que dava a Hannibal uma vantagem. A derrota causou uma onda de pânico, e a cidade foi agarrada pelo medo e pela incerteza. O Senado declarou um estado de emergência e pediu religiosos em uma demonstração de unidade e respeito. Os líderes se uniram em uma série de ritos sinceros, na esperança de acalmar os deuses que, eles sentiram, poderiam estar chateados com a República. Junto com isso, eles mantiveram um ritual de sacrifício humano, oferecendo 2 de seus colegas gauleses e 2 de seus irmãos gregos. Isso era algo que eles não tinham permissão para fazer durante o tempo de paz, mas a gravidade da situação exigia. Apesar das acusações contra Varron, o Senado mostrou um profundo senso de unidade, agradecendo publicamente por retornar a Roma e continuar a luta. Tornou-se um símbolo. Uma das consequências mais terríveis de Cain foi a traição em massa dos aliados de Roma. Pobre Hannibal. Ele estava apenas esperando minar a coalizão romana. Ele incentivou ativamente as cidades e tribos italianas a se juntarem a ele, prometendo-lhes liberdade do domínio romano. Após a batalha, seus apelos encontraram uma resposta. O maior golpe foi transmitido por Capua, a segunda cidade mais importante da Itália. Os governantes concluíram com Cartago, esperando a independência e proteção. Outras cidades da empresa seguiram Capua, como Otela e Calacoe. As tribos samnitas música eram leais à República, o que permitia manter o núcleo de sua coalizão para a vitória de Hannibal em Cannae. Foi o auge de sua campanha na Itália. Seu exército agora controlava uma grande parte do sul da Itália, e sua reputação como general invencível alcançou seu clímax. Ele esperava que Roma pedisse. Hannibal esperava que a paz, ou pelo menos para que seus aliados finalmente virassem as costas para a República. Mas isso não aconteceu, apesar de seu sucesso. Ele enfrentou limitações. Ele não tinha motores de cerco para invadir Roma, e suas forças, embora prontas para o combate, estavam esgotadas após 3 grandes batalhas em 2 anos. O cartaz, liderado pelos oligarcas, não tinha pressa de enviar reforços, preferindo se concentrar em defender seus próprios territórios. Hannibal se viu um pouco difícil na África e na Espanha. Era como um impasse, onde nenhum dos lados poderia realmente obter uma vantagem sobre o outro. Pode ter sido capaz de colocar Roma em um ponto difícil, mas não poderia destruí-lo completamente. A batalha teve consequências econômicas para Roma que foram igualmente significativas. Isso levou a um declínio na agricultura, especialmente nas regiões do sul, onde muitos campos permaneceram intocados. Isso resultou na escassez de grãos e aumento dos preços dos alimentos, o que tornou as coisas ainda mais difíceis para os plebeus. A mudança da empresa para Hannibal significava que Roma não podia mais chegar às suas terras exuberantes. Isso significava que Roma tinha que procurar suprimentos em outros lugares, como Sicília e Etrúria. Ao mesmo tempo, os militares estavam gastando mais dinheiro. Isso significava que eles tinham que encontrar uma maneira de pagar pelos aliados que permaneceram leais e pelos suprimentos para ajudá-los. A frota romana era realmente importante porque impedia os suprimentos de chegar a Hannibal. Mudanças sociais de longo prazo. Depois de Cain, havia muitas viúvas e órfãos, e o estado dos mortos se tornou um novo fardo para o tesouro. Ao mesmo tempo, a derrota dos romanos tornou as pessoas mais patrióticas e dispostas a sacrificar pela República. Os templos estavam cheios de pessoas que oferecem presentes aos deuses, e o Senado pediu aos cidadãos que perseverem. Esse espírito de resistência era muito importante. É tão inspirador ver como R.O. Eu recuperei depois do desastre. A longo prazo, Coman Quintus Maximus, também conhecido como NM por suas táticas inteligentes, desempenhou um papel enorme. Fabius foi inteligente em evitar grandes eventos para Cartago. Os resultados da batalha foram surpreendentes. Acabou fortalecendo a posição de Hannibal na Itália. Infelizmente, porém, ele não pôde capitalizar seu sucesso e não teve muito apoio em casa, o que levou à sua eventual derrota. Apesar disso, é realmente emocionante ver como Cannae se tornou um símbolo do seu triunfo e de sua perda. A batalha foi um teste real para ele, e mostrou suas fraquezas e seus pontos fortes. Ele tinha capacidade de sobreviver e se adaptar,
e isso estabeleceu as bases para futuras vitórias de guerra. A conquista romana da Espanha durante a Segunda Guerra Púdica, que começou em 211 AC, foi um estágio-chave na luta de Roma contra Cartago pelo controle do continente ocidental. Esse processo continuou por vários anos e terminou em 206 BC. Quando as forças cartais foram finalmente expulsas da Península de Epeus, a empresa na Espanha ajudou a derrubar o equilíbrio de poder na guerra em favor dos romanos. Isso significava que Cartago perdeu uma importante base de recursos e não podia apoiar operações militares na Itália. O sucesso de Roma nessa região foi devido a uma combinação de planejamento estratégico, esforços diplomáticos e vitórias militares. No início da guerra, a Espanha estava sob os cartaginianos e estava no controle por mais de 20 anos, desde que Amílcar Barca, pai de Hannibal, começou sua conquista em 237 AC. Após a derrota da Primeira Guerra Púnica, os cartaginianos fundaram um novo Cartago, Cartagena moderno, como um centro administrativo e militar, transformando a região em uma fonte de matérias-primas e mercenários para seus exércitos. Em 218 AC, quando Hannibal lançou a invasão da Itália, a Espanha estava firmemente. A empresa foi criada de uma maneira realmente inteligente, tornando-se uma parte essencial da economia e militar da China. Mas depois de algumas perdas difíceis na Itália, Roma descobriu que precisava se encarregar da região para enfraquecer o inimigo. Assim, a campanha romana na Espanha começou após a passagem de dois generais experientes, Publio Cornelius Scipio e Gnaeus Cornelius Scipio, o tio e o pai do futuro Scipio africanos. Em apenas um ano, eles enfrentaram batalhas contra as forças cartais, lideradas por Rubus Barca, o irmão de seu amado líder, e seus aliados, Publius, lutaram bravamente na Batalha do Upper Betis. Infelizmente, Ognei caiu na Batalha de Ilis, deixando as tropas romanas na Espanha sem um líder. Este foi um momento difícil para eles, e sua perda foi profundamente sentida. No entanto, o Senado reagiu rapidamente à antiga Cora, o que era incomum porque essas posições altas eram geralmente ocupadas por indivíduos experientes e respeitados. A situação era realmente difícil, e precisava de alguém para assumir o comando. Por volta do final de 21 AC, o novo comandante estava encarregado de um grupo de soldados romanos que estavam bastante espalhados, com alguns deles não se sentindo muito motivados. Alguns deles não estavam lutando de ambos os lados, no entanto. A primeira coisa que o comandante fez foi se concentrar em colocar os espíritos dos soldados e fazê-los ficar juntos. Eles organizaram as tropas novamente, garantiram que os fortes fossem fortes e montassem linhas de suprimento através de um porto chamado Racon, que é o moderno Tarragona. Isso se tornou a principal base para os romanos no nordeste da península. As coisas estavam esquentando quando as negociações começaram com os ibéricos. Este foi um momento muito importante para a empresa. Os romanos lhes ofereceram proteção contra ataques pelos cartais e privilégios de negociação especiais. A aliança deu um grande passo à frente em 209 AC quando capturou um novo Cartago. Esta foi a principal cidade de Cartago na Espanha. Era um porto no sul. A costa leste não era apenas um centro militar, mas também um armazém de enormes estoques de armas, prata e comida. A cidade estava protegida por muros altos e barreiras naturais, como uma lagoa e colinas, o que a tornava quase inexpugnável. Mas o comandante romano conduziu um reconhecimento completo e descobriu que, na maré baixa, o nível da água na lagoa permaneceu chapado, o que deixou soldados atravessá-lo, terrestres, agressão e atacar pela lagoa à noite. Os soldados romanos passaram silenciosamente a barreira da água e invadiram a cidade, pegando a guarnição de surpresa. O novo Cartago caiu em um dia, o que foi uma grande surpresa para todos. Os cartaginianos foram capazes de capturar a cidade de Roma porque tinham muito recursos. Eles tinham cerca de 120 catapultas, 400 balistas e 1000 armas em seu arsenal. Eles também tinham muita prata e ouro em seu tesouro. Os ibéricos eram reféns em Novo Cartago para garantir que as comunidades fossem leais. Quando os ibéricos foram libertados, os líderes locais de Roma se sentiram mais confiantes, e muitas tribos, como os turdetanos e os baeta, decidiram se juntar aos romanos. Isso também lhes permitiu começar a negociar com a Espanha por mar. Após a queda de Novo Cartago, mais tropas romanas foram trazidas para ajudar. As forças cartais na Espanha foram divididas em dois grupos. Gabal Barca, o comandante do exército principal, tentou liderar um contra-ataque com a ajuda de outros dois comandantes cartais, Mana Barca e filho de Gina, cujas tropas estavam trabalhando por conta própria. O comandante romano foi inteligente para evitar grandes batalhas e se concentrar no clima quente exaustivo, aproveitando a desunião entre as forças opostas.
Gabal conseguiu escapar com os remanescentes das tropas e depois foi para a Itália para apoiar Hannibal, o que foi uma grande ajuda. Esta batalha enfraqueceu a posição cartaz na Espanha. Até 207 AC, os romanos controlavam a costa leste da península, era onde começaram, e chegaram ao interior. Eles encontraram alguma resistência das tropas cartaz e PS locais, que ainda seguiam as tribos de frutas de urso. O Sol Cartaz era um governante difícil, e as pessoas não estavam felizes. Os romanos também começaram a construir assentamentos fortificados, como a Itálica nos dias atuais. Dei Sevilha queria tornar seu território mais forte e mais atraente para novos residentes em potencial da Itália. Essas ações foram os primeiros passos para obter controle de longo prazo da região. Isso levou a um evento significativo chamado The Battle of Prale, onde o exército romano encontrou as forças combinadas de Hannibal Barca e Gade, filho de Gai. Os cartaginianos reuniram cerca de 54, parece que 48 estarão enfrentando 000 soldados, incluindo infantaria, cavalaria e elefantes de guerra. 000 romanos e seus amigos da Ibérica. O comandante romano usou uma tática complicada. Ele passou alguns dias colocando suas tropas em ordem, treinando o inimigo em um determinado local e, no dia da batalha, ele surpreendeu a todos, mudando a formação. Seu centro, composto por amigos da Ibéria, afastou o ataque cartaz, enquanto os outros lados, eles superaram o inimigo de ambos os lados, mas a cavalaria mediana, liderada por Mazzini, um aliado de Roma, terminou a derrota do exército atacante. A vitória em Lipa marcou o fim do domínio cartaz na Espanha. As tropas restantes de Mago e Gasbac logo deixaram a península, percebendo que era impossível continuar lutando. Os romanos foram tão bem-sucedidos porque assumiram o controle de cidades importantes como Córdoba, Spar, Sevilha, e nomearam governadores para administrar o território. As tribos locais ficaram tão agradecidas a Roma por derrotar Cartago que eles também se tornaram aliados romanos, o que ajudou Roma a completar a conquista da Espanha. A conquista da Espanha teve efeitos de longo alcance. As consequências da guerra foram difíceis para Cartago. Eles perderam parte de sua força, o que dificultou mais para eles apoiar os Anibaus na Itália. Isso também deu a Roma os recursos para continuar lutando. Pelo lado positivo, seu sucesso na Espanha realmente aumentou a posição de Roma como um poder de guerra em muitas frentes. Também preparou o terreno para transformar a Espanha em uma zona de guerra na área de Ceara Marena. Você sabe, foi a base de sua economia. Em 206 AC, era uma das províncias mais ricas da República. A península tornou-se um trampolim para outras operações romanas contra Cartago, que aproximou a República da vitória final na Segunda Guerra Púnica. A Batalha dos Prêmios ocorreu em 202 AC na planície perto da cidade de Zama. O norte da África foi o local das 100 batalhas da Segunda Guerra Púnica, que acabou levando ao triunfo de Roma sobre Cartago. O conflito de 16 anos foi um confronto entre o exército romano liderado pelo Publio Cornélio Scipio e pela resistência cartaz. Este evento desempenhou um papel significativo no estabelecimento de Roma como poder preeminente na região do Mediterrâneo. O que tornou essa batalha especialmente memorável foi o seu desdobramento intenso e dramático. E táticas complexas. Até 202 AC, a guerra havia atingido um ponto crítico. Depois de anos lutando na Itália, Espanha e no mar, Cartago se viu em uma posição defensiva. Hannibal, que passou mais de 10 anos na Itália, retornou aos Estados Unidos de América com a ajuda dos mouros. O uso de uma variedade de recursos militares, incluindo elefantes quentes e de guerra, e o êxodo mudou a paisagem geopolítica do mundo antigo. A África foi recuada à música. A cidade do pecado foi para a ofensiva, levando a guerra ao território do inimigo. Em 205 AC, o Publio Cornélio Scipio foi nomeado cônsul e desembarcou na África em 204 AC com um exército bem corajoso foi composto de veterinários dedicados de empresas anteriores, juntamente com seus aliados, os Medos. Eles estavam prontos para uma batalha dura e conseguiram romper sua defesa. A história da batalha começou quando ele desembarcou perto de Outi e venceu várias batalhas, incluindo a Batalha da Grande Planície em 203 AC, onde triunfou sobre as forças de Scipio. O exército mediano cartaz foi capaz de capturar o Sifax e conquistar Manisa. O sucesso do jovem Cipião foi um grande negócio, e forçou o Senado cartaginiano a se lembrar de Hannibal da Itália, onde ainda estava ocupando uma posição em Brutus. Hannibal chegou à África no final de 203 AC e começou a montar apressadamente um exército, mas ele não teve muito tempo para se preparar.
Seu exército era composto por uma variedade de pessoas e unidades, incluindo veteranos experientes da empresa italiana Mercenários, que saldaram de diferentes regiões, como gaus e liguranos. A ele se juntaram os recém-recrutados elefantes Cartais, que ele esperava que o ajudassem a atravessar as linhas romanas. Ele também tinha uma pequena unidade de cavalaria, embora estivesse um pouco mais fraca por causa da perda de aliados numídicos. Scipio, por sua vez, liderou um exército de cerca de 35.000 pessoas. Um total de 000 homens, incluindo legionários e selvagens romanos, inventaram as tropas romanas. Eles foram disciplinados, e a famosa reunião entre Hannibal e Scipio ocorreu. Segundo fontes históricas, como os escritos de Políbio e Titus Livy, os dois generais se reuniram na véspera da batalha para negociar. Hannibal ofereceu paz com a condição de que Cartago manteria seus territórios africanos, mas Scipio, sentindo sua vantagem, rejeitou a oferta, insistindo em uma rendição completa. Esta reunião mostrou o contraste entre os dois líderes. Hannibal, um experiente estrategista, cuja fama estava diminuindo, e Scipio, uma estrela em ascensão, estavam confiantes em sua força. Infelizmente, as negociações terminaram sem sucesso, então os dois comandantes se prepararam para a batalha. A batalha começou de manhã, na planície de Zama, a cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Cartago. Hannibal formou suas tropas em 3 linhas. A primeira linha era composta de elefantes e infantaria leve. O segundo grupo de mercenários foi composto pelo terceiro grupo de veteranos da empresa italiana. Ele os manteve em reserva como a principal força impressionante. Sua cavalaria ocupava os flancos, mas eles eram muito mais fracos do que as tropas do romano Scipio. Scipio organizou suas tropas na ordem romana. A infantaria leve liderou o caminho, seguida pela infantaria pesada, Principia Statio e Triari, e pela cavalaria, Mazzini. SY e Romão Orsimen estavam nos flancos, mas ele decidiu tentar algo novo. Em vez de ter os manípulos em uma formação apertada, ele os dividiu em coridiels. Essa era a maneira dele de lidar com o ataque de elefantes. A batalha começou com os elefantes Cartais que avançam. Hannibal esperava que esses animais causassem algum pânico nas fileiras romanas, assim como tinham no passado. Scipio estava pronto. Os trompetistas e corrigidos romanos soaram seus chifres o mais alto que podiam, o que assustou os elefantes. Os alites começaram a jogar lanças, o que tornou os elefantes ainda mais confusos. Como resultado, muitos dos elefantes se viraram e esbarraram em suas próprias linhas, o que causou muito caos entre os soldados Cartais. Os elefantes que continuavam foram enviados para. Os corredores entre a manipula foram onde foram finalizados ou retirados da batalha. Este foi o primeiro sucesso do plano de Hannibal. A próxima etapa da infantaria de 100 homens foi a primeira linha de mercenários. Eles enfrentaram as centenas romanas ou mais. A batalha foi feroz, mas os romanos, graças à sua disciplina e coerência, começaram a empurrar o inimigo. Os mercenários mostraram alguma hesitação, então Hannibal enviou a segunda linha de recrutas Cartais para a batalha. Sua inexperiência dificultou a virar a maré da batalha, e começaram a recuar quando enfrentaram os ferozes soldados romanos. Scipio conseguiu habilmente suas tropas, mantendo a ordem e certificando-se de que as linhas não ficaram muito finas. Ele estava em um lugar difícil, Ele conseguiu mudar as coisas. A cavalaria se juntou à luta, e os de Isni de Manisa e a cavalaria romana rapidamente assumiram a liderança. Música, os veteranos Cartais, na esperança de virar a maré, se juntaram à luta. Esses guerreiros experientes encontraram os Triari romanos, e a batalha se tornou particularmente intensa para os dois lados. Eles lutaram com uma tenacidade tão incrível. Os romanos, graças aos seus números e melhor treinamento, começaram a ganhar vantagem. Nesse ponto, a cavalaria de Scipio voltou da parte traseira e atingiu os veteranos Cartais, circulando-os. Foi uma manobra que lembra as táticas de Hannibal. As perdas de Cartago foram enormes no ano anterior, cerca de 20.000. É realmente comovente ouvir que 000 homens perderam a vida e muitos outros foram capturados. Hobra Hannibal. Ele perdeu quase todo o seu exército, mas conseguiu escapar com um pequeno grupo para Drut, que é a Susa moderna. Os romanos perderam cerca de 2.000 de seus soldados também. É difícil imaginar como deve ter sido estar no lugar dos 000 homens que enfrentaram uma decisão tão difícil. Após a batalha, os Scipios, Lagnas e os elefantes restantes de Zarevo deixaram o campo de batalha.
Em 201 AC, um tratado de paz foi assinado, o que significava que Cartago perdeu todos os seus bens no exterior, e Tantaros foi reduzido e prometeu não lutar sem permissão de Roma. Esse tratado transformou Cartago em um estado dependente, o que significava que perdeu todos os seus bens. Cipio voltou a Roma. Como herói, ele ganhou o merecido apelido Africanos. Ele comemorou um triunfo no qual cativos, capitães e troféus foram desfilados pelas ruas. Essa vitória fortaleceu a posição de Roma como líder do Mediterrâneo, abrindo caminho para a expansão para o leste e a África. Mas esse grande homem foi recompensado com uma expansão de seus bens que o tornaram um grande poder para Roma. Roma era sua principal parceira na região. O prêmio também se tornou um símbolo do choque de duas grandes mentes, Hannibal e Cipio. Hannibal, cuja carreira começou com triunfos, sofreu a primeira grande derrota. Por outro lado, Cipio se mostrou capaz de superar seu oponente, adaptando seus próprios métodos e aplicando-os com mais eficiência. Essa batalha terminou a era do domínio cartaz e marcou o início da hegemonia romana, cujos efeitos foram sentidos por séculos depois. A Segunda Guerra Púnica terminou em 2011 AC. Públio Cornélio Cipio, também conhecido como Africanos por causa de suas muitas vitórias sobre Cartago, teve um retorno triunfante. Este foi o começo de um novo estágio em sua vida. Ele queria usar sua popularidade para se tornar mais poderoso no Senado romano e na sociedade. Após a guerra, a carreira política de Cipio foi cheia de sucesso e conflito. Isso mostra como a política romana complicada era na época. É realmente inspirador ver como as realizações pessoais foram reconhecidas e comemoradas. Até a inveja de poder de Boba não conseguiu ofuscar sua notável jornada de líder militar para uma figura de grande influência. E mesmo quando confrontado com acusações e exílio, sua força e poder brilharam. É uma história que destaca a grandeza e a resiliência até das figuras mais proeminentes da República Romana. Quando Cipio retornou a Roma em 2011 AC, o Senado organizou uma grande celebração, um testemunho de seu profundo impacto. Para ele, foi uma grande procissão pelas ruas da cidade em uma carruagem, acompanhada por soldados, prisioneiros cartaz e troféus. Esse triunfo não apenas cimentou sua reputação como salvador do gado, mas também lhe deu um enorme capital político. Aos 35 anos, ele já havia atingido o auge da fama militar, tornando um candidato natural para os mais altos escritórios públicos. No entanto, o sistema romano restringiu o acesso à magistratura. As regras sobre a idade eram bastante rigorosas naquela época, e Cipio teve que segui-las, mesmo que ele fosse um cara legal. Após sua grande vitória em 2011 AC, ele foi escolhido para ser um censor por um tempo, a partir de 199. Naquela época, ser um censor era um dos trabalhos mais importantes que você poderia ter. Isso deixou verificar como o Senado estava, veja se as pessoas estavam vivendo corretamente e cuidam do dinheiro do país. Ele trabalhou com seu filho, Spinus Sen, que era conhecido por ser realmente rigoroso. Abordagem para manter a moral e a disciplina entre os senadores. Ele teve que lidar com algumas situações difíceis, como expulsar vários membros do Senado por comportamento inadequado. Isso perturbou um pouco da aristocracia, mas o fez parecer como um defensor dos valores romanos tradicionais, o que era realmente importante para ele. Ao mesmo tempo, ele se tornou sogro, o que o tornou ainda mais popular entre as pessoas. Em 194 AC, Cipio foi eleito cônsul pela segunda vez, o que foi uma conquista rara para um homem de sua idade. Ele tinha apenas 42 anos. Meu querido colega era Tibério Simprone Long. Durante esse consulado, Roma começou a se envolver nos assuntos do Mediterrâneo Oriental, especialmente em conflitos com Antim III. O SPI do Império, Arenque do Império, acreditava em uma forte política externa. Ele pensou que Roma deveria espalhar sua influência além da Itália. Infelizmente, seus deveres como cônsul eram limitados e ele não recebeu o comando da empresa oriental, o que lhe causou grande angústia. Em vez de ficar frustrado, ele decidiu se concentrar nas coisas que poderia controlar. Ele apoiou reformas que eram sobre integrar novos territórios e alocar terras a veteranos. Após seu consulado, Cipio ficou no Senado, onde se tornou mais influente por meio de seus discursos e pelo apoio de veteranos. Após a guerra, sua casa se tornou um lugar onde as pessoas se reuniram para falar sobre política, incluindo jovens aristocratas e membros de famílias plebeus que o viam como líder. Ele fazia parte de uma nova geração e teve um relacionamento muito bom com os medos. Isso ajudou a fortalecer a influência romana na África e tornou as coisas mais estáveis nas fronteiras do sul. Foi uma parte importante de sua estratégia de política externa.
Alguns senadores suspeitaram um pouco desse relacionamento, mas era importante ter cuidado ao confiar demais em aliados estrangeiros. Mas o sucesso de Scipio também fez de algumas pessoas seus inimigos. Sua rápida ascensão e a maneira como ele dirigiam as coisas deixaram algumas pessoas mais velhas com ciúmes. A aristocracia era um grande negócio, especialmente Quintus Fabius Maximus, que era conhecido por ser cauteloso. Havia Marcus Porcius Cato, que era conhecido por ser muito teimoso. Cato tornou-se censor em 184 AC e iniciou uma campanha contra Scipio e sua família, acusando-os de corrupção e abuso de poder. O próprio censor lançou esses ataques. Eles atingiram seu pico em 187 AC quando Scipio e seu irmão Lucius, que também mantiveram altos cargos, foram acusados de transações financeiras. Após a guerra, Lucius, que era cônsul na Ásia em 190 AC, recebeu uma enorme contribuição de 500 talentos de prata do rei derrotado durante a guerra com o Antio II. Algumas pessoas alegaram que os irmãos usaram alguns desses fundos para se enriquecer pessoalmente e não os transferiram para o Tesouro do Estado. Embora ele não estivesse diretamente envolvido na empresa asiática, ele foi acusado de cumplicidade como chefe da família e o mentor das ações de Lucius Cato, e seus apoiadores estavam preocupados com as finanças, e eles pediram uma contabilidade completa. Eles disseram que os Scipios estavam minando a moral e as tradições romanas. O julgamento começou em 187 AC e se tornou um dos maiores escândalos políticos de seu tempo. Scipio se defendeu com sua confiança habitual. Em uma audiência no Senado, ele disse que não precisava explicar suas ações a pessoas que não entendiam a grandeza. Para seu crédito, em um gesto dramático, ele estava tão chateado com os documentos financeiros que os rasgou. Seus acusadores lembraram ao público que foi ele quem salvou Roma de Hannibal e trouxe a vitória da República. Seu discurso causou uma forte impressão no povo e em alguns senadores. Mas seus oponentes não iriam desistir. O tribunal reconheceu o Traius Spin. Embora ele não tenha sido formalmente condenado, ele estava no centro de um escândalo que prejudicou sua reputação. Após o julgamento, Scipio decidiu se aposentar da política ativa. Em 185 AC, Scipio tomou a difícil decisão de deixar Roma e retornar à sua propriedade em Literos. Alguns viram isso como uma escolha para recuar da cidade, talvez sentindo uma sensação de ingratidão da República. Historiadores como Titus Livio observaram que Scipio passou os últimos anos de sua vida em isolamento pacífico, cuidando de sua terra e refletindo sobre o futuro de Roma. Sua escolha de se afastar do cenário político se tornou um símbolo pungente da tensão entre mérito individual e os interesses coletivos da comunidade romana. Era uma época em que até os maiores heróis podiam ser pegos em inveja e intriga. A morte de Scipio em 183 AC aos 53 anos de idade é uma perda de partir o coração. Embora a causa exata seja desconhecida, algumas fontes sugerem que ele faleceu de uma doença. Dito tá. Seu corpo foi possivelmente enterrado na tumba da família Kornelievna Música Grobi. De acordo com a lenda, uma inscrição sincera foi esculpida: Pátria ingrata, você nem terá meus ossos. Embora a autenticidade dessa inscrição seja incerta, ela serve como um lembrete comovente do profundo amor e conexão compartilhado por Scipio e sua terra natal. Música. Música. Mas, você sabe, seu confronto com o Senado mostrou alguns dos problemas no sistema romano. Algumas pessoas pensaram que o sucesso de uma pessoa poderia ser um perigo para todo o grupo. Sua queda foi uma maneira de dizer a futuros generais como Gaius Marius e Júlio César que ser um herói militar não significa automaticamente que você estará seguro na política. Mesmo depois que ele morreu, a influência de Scipio ainda poderia ser sentida. Sua família, incluindo Scipio Aemilianus, que foi adotada por sua filha, Cornélia, Scipio desempenhou um papel realmente importante na história de Roma, especialmente durante a Terceira Guerra Púnica e a destruição de Cartago em 146 AC. Graças à sua carreira política no pós-guerra, ele foi capaz de causar um grande impacto na República. Seu caminho foi marcado por altos e baixos, refletindo suas ambições pessoais e as limitações do sistema romano. Sua jornada mostra o quão complicado pode ser a transição de ser um herói militar para um estadista em uma sociedade. É uma história de triunfo e exílio, destacando as complexidades de tal mudança. Quando você compartilha fama e poder com o resto do mundo, a inveja pode fazer parte disso. Sua vida depois dos 100 anos sob César deixou uma marca importante na história de Roma. Publius Cornelius Scipio, conhecido como africano, era um grande líder cuja personalidade e táticas militares tiveram um impacto duradouro na história de Roma e na Segunda Guerra Púnica. Ele era conhecido por sua abordagem única da guerra.
Você sabe, os métodos romanos tradicionais foram baseados em força bruta e superioridade numérica. Eles eram uma ótima mistura de flexibilidade estratégica, planejamento cuidadoso e a capacidade de se adaptar às circunstâncias. Essas qualidades os tornaram a ferramenta mais eficaz do mundo. Um dos maiores generais de seu tempo, cujas inovações na arte da guerra influenciaram o desenvolvimento do exército romano e seu sucesso na luta contra Cartago, Cipio teve um carisma brilhante que era. Mesmo quando criança, os historiadores Políbio e Titus Livy falariam sobre como ele tinha essa incrível capacidade de fazer as pessoas se sentirem confiantes e inspiradas. Ele era bastante alto, com um rosto que falava volumes, e seu fundo aristocrático era claro. Mas o que realmente o diferenciou foi sua voz. Era confiante e ressonante, tornando um orador incrível. Isso era super raro entre os líderes militares romanos, que geralmente se concentravam apenas em habilidades de combate. Sua capacidade de persuadir era uma grande parte de como ele se conectou com suas tropas e aliados. Os soldados viram nele não apenas um comandante, mas um líder que realmente se importava com seu bem-estar. Ele generosamente recompensou o serviço deles e participou dele. Ele também entendeu os perigos da batalha, que fortaleceram sua lealdade a ele. Seu interesse romano em comum pela cultura grega também o diferencia. Ele estudou filosofia e literatura em grego, o que o fez se destacar de seus colegas. Ele admirava Alexandre, o Grande, cuja empresa o inspirou a fazer movimentos ousados. Decisões estratégicas. Você pode ver essa abordagem helenística em como ele era aberto a novas ideias e ansioso para aprender com seus inimigos, incluindo Hannibal, cujas táticas ele estudou cuidadosamente. Mas Cipio não estava apenas imitando as realidades romanas, ele criou seu próprio estilo de guerra, misturando a disciplina das legiões com a agilidade dos exércitos helenísticos. Um de seus principais traços foi a autoconfiança, quase audácia. Para os comandantes romanos mais cautelosos, como Fabius Maximus, isso parecia arriscado, até imprudente. Mas ele tinha muita coragem. Ele estava disposto a ir contra o grão e fazer as coisas do seu jeito. Ele sabia que tinha que vencer, e estava confiante de que poderia fazê-lo. Mas ele não era imprudente. Ele pensou nas coisas com cuidado e sempre preparado. Cipio foi muito inteligente. Ele podia ver o que ia acontecer e sabia como tirar proveito dos erros do outro cara. Suas táticas militares eram realmente inovadoras. Ele era super flexível, que era muito diferente dos mais altos padrões do exército romano. A forte formação de legiões da pesada infantaria, onde a infantaria pesada avançou em 3 linhas, foi realmente impressionante. Os Principia e Triarii eram como um único punho que sobrecarregou a manobrabilidade e a coordenação entre os vários ramos das forças armadas. Também tornou o papel da cavalaria realmente importante para ataques de flanqueamento. Cipio era natural em se adaptar às condições específicas da batalha. Ele era um mestre em usar infantaria leve e realmente estudou o terreno antes da batalha, usando características naturais a seu proveito. Ele também prestou muita atenção à inteligência, coletando informações sobre o tamanho, localização e moral das forças inimigas. Esse treinamento permitiu que ele desenvolvesse planos que levaram em consideração o inimigo tinham algumas fraquezas e pontos fortes. Um de seus pontos fortes era que ele costumava usar retiros falsos ou desvios para atrair o inimigo para uma armadilha, e então ele daria um golpe decisivo de uma direção inesperada. Outra característica distinta de suas táticas foi sua capacidade de coordenar infantaria e cavalaria. A maioria dos generais romanos viu a cavalaria como uma força auxiliar, mas Cipio fez uma NELP de seus planos. Ele desenvolveu uma estreita cooperação com os cavaleiros da Mídia em Manilus era natural. Sua velocidade e manobrabilidade eram perfeitas para a pesada infantaria romana. Juntos, eles eram imparáveis. Eles cercaram o inimigo, cortando suas rotas de retiro e dominando completamente os. Essa abordagem exigia um alto nível de disciplina e confiança entre os comandantes, que Cipio fez questão de cultivar. Ele liderou pelo exemplo e colocou suas tropas através de treinamento rigoroso. Sua ingenuidade tática também estava em exibição com o uso do engano. Cipio frequentemente levou seus oponentes se escondendo. Suas intenções eram criar uma impressão do número e da localização de suas tropas. Ele poderia mostrar fraqueza em um setor para provocar um ataque e depois contra-atacar com forças superiores. Este método exigia planejamento e confiança precisos. Sua capacidade de antecipar e manipular as reações do inimigo fez dele um oponente particularmente perigoso. Cipio também teve uma atitude humana em relação aos vencidos, o que era raro em sua época.
Ele começou as guerras para não destruir o inimigo, mas para mostrar uma maneira melhor. Ele queria salvar a vida dos prisioneiros e respeitar as tradições locais. Isso fez Roma parecer boa para as pessoas que conquistou. Também ajudou a manter as coisas pacíficas nas áreas conquistadas. Seus soldados o respeitavam por ser justo. Ele puniu saques e compartilhou os despojos de maneira justa. Cipio foi uma verdadeira inspiração. Ele estava sempre pronto para ajudar, seja liderando a acusação ou assumindo os desafios mais difíceis. Ele tinha uma maneira de motivar suas tropas com seu próprio exemplo, mostrando a eles que eles poderiam fazer qualquer coisa se fossem fortes juntos. Não é surpresa que os soldados olhassem tanto para ele. Ele estava sempre lá para eles, pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Ei, eu sei que isso é muito para absorver, mas lembre-se, mesmo nas situações mais difíceis, é importante permanecer calmo e focado. Cipio era um cara inteligente, e ele aprendeu com os erros dele e dos outros. Ele cavou a derrota romana por Hannibal, tentando descobrir o que deu errado. Isso o ajudou a criar maneiras de combater as estratégias do gênio Cartaz. Música, para neutralizar. Os elefantes eram uma parte essencial de sua estratégia para fortalecer os flancos e impedir o cerco. Ele estava sempre procurando maneiras de melhorar, adaptando-se a novos desafios e oponentes. Ele também teve uma abordagem realmente inovadora para o treinamento de tropas. Cipio garantiu que os soldados fossem treinados regularmente, incluindo a simulação de situações de combate. Isso os tornou mais prontos para situações e ordens inesperadas, e também os incentivou a tomar iniciativa dentro da estratégia geral. O que era incomum para um rígido exército romano era como uma grande família, com uma estrutura clara que os tornou super eficazes no campo de batalha. Eles foram disciplinados, mas ainda flexíveis, o que realmente os ajudou a lidar com os desafios que enfrentaram. Em combate, especialmente contra oponentes que confiam em força caótica ou superioridade numérica, Cipio mostrou sua verdadeira força. Como todos nós, ele tinha suas falhas. Sua confiança vacilava às vezes, e ele desenvolveu uma arrogância que irritava alguns aristocratas. Sua tendência a tomar decisões independentes e desrespeitar a tradição levaram a conflitos com o Senado, que o viu como uma ameaça potencial à ordem republicana. Mas essas características eram parte integrante de sua personalidade e tática, permitindo que ele tenha sucesso onde outros não pudessem. Cipio era um líder tão incrível. Sua influência na arte da guerra se espalhou além. Seu próprio tempo, seus métodos, coordenação de tropas, uso de cavalaria e astúcia tática se tornaram os modelos para futuros generais romanos como Gaius Marius e Júlio César. Sua personalidade era a combinação perfeita de coragem, inteligência e carisma, tornando não apenas um líder militar, mas um símbolo do espírito romano, capaz de superar qualquer dificuldade. Suas táticas mostraram que a vitória é alcançada não apenas por força, mas também através de caminhos para a dominação mundial.